Bom dia, pessoal, tudo bem? Minha câmera começou a dar tilt, mas vocês me ouvem. Obrigada pela participação de todos. Nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo Maio, da Bonito Way. Ele veio hoje para trazer bastante coisa boa para vocês, novidades, para a gente poder relembrar muita coisa do destino, aprender. Para poder vender bem, para poder vender melhor, eu acho que nada melhor do que quem conhece o destino, né, com a palma da mão, para poder falar para vocês e apresentar aí as coisas que o nome do destino já diz tudo, né? Vamos conhecer e falar um pouquinho mais sobre Bonito hoje. Sejam muito bem-vindos. A gente vai deixar vocês à vontade para perguntar na hora que tiver alguma dúvida, conforme o Maio for falando. Quem já tiver dúvida já pode ir perguntando e ele já vai respondendo. A Gi também está aqui, ela está conectada também, a maioria de vocês já falou com ela algumas vezes, então ela também vai estar aqui disponível para poder auxiliá-los. Maio, Gi, podem seguir, podem falar. Sejam muito bem-vindos e obrigada aí. Olá, pessoal, bom dia, muito bom dia para vocês. Eu me chamo Maílson, mas vocês podem me chamar de Maio. Eu sou do marketing aqui da Bonito Way. Todos estão me escutando bem aí? Eu trabalho com marketing aqui da Bonito Way. Vou estar passando uma apresentação sobre o destino, falando sobre o destino de Bonito. Depois eu disponibilizei, né, para a Luciana uns materiais de apoio para vocês, com foto, material com o nosso catálogo de passeios, apoio ali para venda, né? A gente tem um material com combinação de passeios, o que combina com o que, aí depois a Luciana pode estar passando para vocês. Material de vídeos também, e a apresentação que eu estiver passando aqui, eu vou disponibilizar também. Aí mandei os links para a Luciana, depois ela vai passar para vocês. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o destino, tirando dúvidas, eu vou estar falando um pouquinho sobre o destino, como funciona Bonito, como é Bonito. Aí, surgindo dúvidas, podem perguntar, podem ficar à vontade para poder chamar. Eu vou passar uma apresentação para vocês e a gente já começa. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a Gi, acho que eu já conheço boa parte de vocês, tá? Tô aqui junto com o Mai. Se vocês tiverem dúvida, eu vou auxiliar ele, tá? A Geise também tá online, tá entrando agora. A partir desse momento é ela que vai estar atendendo vocês, é FRT, então ela vai estar como ouvinte, mas também ela vai poder ajudar a gente a estar respondendo, tá? Alguma dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, que a gente possa estar auxiliando vocês para fomentar realmente as vendas, tá bom? Mas eu vou ficar silenciada aqui. Qualquer coisa que o Mailson não conseguir, aí a gente entra, tá bom? Então vamos lá, passar uma breve apresentação sobre Bonito, o que tem Bonito, e a gente já começa. Mas tá vindo sem som, tá? Ah, beleza. Então vamos lá. Anotem todas as informações. Eu acredito que tudo que a gente for falar aqui, discutir, são informações válidas, importantes. É, Como eu falei, né, podem chamar, tiver alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta. Então vamos lá. Onde fica, né, localizado Bonito, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Eu acredito que algumas pessoas às vezes acabam ainda errando um pouquinho, aonde fica a localização, né, de Bonito, onde Bonito fica localizado. É importante vocês saberem que Bonito fica no estado do Mato Grosso do Sul. Tem até uma brincadeira aqui, né? Brincadeira sim, né? O pessoal não gosta muito de ser comparado, né? Que Bonito seja comparado com Mato Grosso. Então, se você fala assim, estou aqui em Bonito, Mato Grosso. O pessoal vai lá corrigir, fala assim, Mato Grosso do
Sul. Então, é uma informação bastante importante para poder falar para o cliente também já chegar aqui já educado, já saber a informação, né, onde fica localizado, que está no estado do Mato Grosso do Sul. E a gente, né, trabalha com o Mato Grosso do Sul, né, com o estado. A gente vai estar falando aqui um pouquinho dos lugares que a gente atende, que a gente abrange, mas é muito importante saber que Bonito fica no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, né, falar um pouquinho sobre como chegar, né, como chegar até Bonito. Você tem três opções, digamos assim. A primeira opção, você pode vir diretamente no aeroporto de Bonito. Hoje, Bonito atende com a Latam, com a Gol e com a Azul. Bonito tem essas três opções de voos, cada um saindo de um lugar, mas todos saindo de São Paulo, a Azul saindo de Campinas, a Gol saindo de Congonhas e a Latam saindo de... Ai, meu Deus, me fugiu. Congonhas, Guarulhos, Guarulhos, isso, perdão, Azul de obrigado, me fugiu o Campinas. nome de cabeça. Isso mesmo. Cada um saindo, mas todos saindo de São Paulo, né? Então, hoje a gente tem esses voos saindo de São Paulo, vindo... Travou, Maio. Travou para vocês também? Travou. Peraí que eu chamei ele aqui no WhatsApp. Oi, Lívia. Bom dia, desculpa, eu cliquei errado. Vamos ver se ele entra de novo, que o dele travou. Caiu tudo. Lá, a Gi tá me chamando aqui no WhatsApp. Peraí, tá? Eles já vão tentar restabelecer. Ela falou que a internet lá... Ai, quase a lenha, né? Voltou, Mai. O notebook desligou, gente, do nada. Agita aqui minha internet, a lenha. Deixa eu conectar aqui. Lá onde a gente parou. Falar pra E Gabi de estava casamento se falando... preparar, hein, Gabi, que hoje tem coisa boa pra você. Voltando, né, a falar sobre as portas de entrada, né, Bonito tem essas três opções, né, de voo, Gol, Latam e Azul, chegando diretamente na cidade de Bonito. O aeroporto fica mais ou menos uns 15 minutos do centro da cidade, é bem pertinho do centro da cidade. Tem os transfer, né, transporte. A gente tem uma pessoa da Bonito Way que está sempre recepcionando lá no aeroporto, com plaquinha, com nome, direcionando até o transporte, né? Às vezes chega o cliente lá, então a gente tem alguém da nossa equipe que sempre está lá no aeroporto com a plaquinha, com o nome do cliente, aguardando, né, para encaminhar até o transporte.
E em Campo Grande, a gente tem a nossa loja lá da Bonito Way, nosso receptivo lá na Bonito Way, que também, sempre quando chega cliente lá em Campo Grande, as meninas estão sempre recepcionando lá, com plaquinha, com nome, encaminhando também até o transporte. Então, é bonito, e Campo Grande são as portas de entrada. Às vezes a pessoa quer começar o roteiro por Bonito, ela pode chegar também por Corumbá. Então, Corumbá, conhecido como a capital do Pantanal, pode chegar também, tem um aeroporto lá. Então, às vezes o cliente quer chegar pelo Pantanal e depois vir para Bonito, é possível também. Aqui, mais ou menos, as distâncias terrestres, né, distância de Bonito, do Pantanal, distância de Corumbá, São Paulo, Rio de Janeiro, ultimamente tem crescido bastante, né, o público que gosta de vir dirigindo, que gosta de vir de carro, quer vir, né, pegando a estrada, então é bem tranquilo, dá para vir, tem bastante sinalização, consegue vir, né, tranquilamente dirigindo, então há essa possibilidade também, né, às vezes a pessoa é um cliente, às vezes, que gosta, né, de viajar, de pegar a estrada, tem essa possibilidade também para chegar até Bonito, pegando a estrada, beleza? E aqui, mais ou menos, nessa seta vermelha, é onde fica Bonito, localizada a cidade de Bonito. E vocês veem que a gente atende, né? A gente atende o Pantanal e também a gente atende mais duas cidades no MS, que é a cidade de Bodoquena e a cidade de Jardim. Conforme eu for falando lá mais na frente lá sobre os atrativos, alguns atrativos eles ficam localizados na cidade de Jardim e outros ficam localizados na cidade de Bodoquena. Mas a maior parte também fica em Bonito, mas é bem próxima, gente, são cidades bem próximas, vocês conseguem ver aí a distância, né, de uma cidade para outra, é bem pertinho, dá para ir, voltar no mesmo dia. Também tem a opção de você vir para Bonito, queria muito conhecer o Pantanal, mas eu não tenho muitos dias. Há a possibilidade de fazer um day use no Pantanal. Na cidade de Miranda, né, nesse pontinho aqui na cidade de Miranda, tem essa possibilidade de ir fazer um day use no Pantanal, passa o dia, aproveita ali, né, a experiência no Pantanal e volta, retorna no mesmo dia. Então tem essa possibilidade, né, às vezes o turista está em Bonito, quer ter uma experiência de Pantanal, a opção mais ideal, né, legal, é o day use. Agora, se o cliente quer se hospedar, ter uma experiência mais intensiva, né, tem mais dias, dá para ficar 3 dias, 4 dias no Pantanal, depois vir para Bonito, fica 3, 4 dias aqui em Bonito. Chegando por Campo Grande, o transporte pode pegar aí diretamente para o Pantanal, ou às vezes chegando por Bonito, faz um roteiro de Bonito, depois vai para o Pantanal. Então, tem essa possibilidade. Aqui falando um pouquinho sobre o nosso receptivo, né? O receptivo da Bonito Way. A Bonito Way com 18 anos aí de história, a gente tem as meninas, né, que atendem, né, as meninas que atendem vocês, né? Hoje é a Geise, antes era a Gi, que atende vocês, estão sempre aqui atendendo no que vocês precisarem, mas às vezes, né, quer ligar, pode ligar no nosso telefone, as meninas estão sempre aqui de prontidão atendendo. Hoje o nosso receptivo, a gente conta com a nossa lojinha, nosso estacionamento, espaço kids. Às vezes o cliente quer vir, né, quer passar mais segurança, vem até o nosso receptivo, vem conhecer a gente, vem visitar a gente sempre oferece ali um cafezinho para conversar, trocar ideia, falar sobre o roteiro, esclarecer, tirar dúvidas, pegar o mapinha da cidade, né, para poder ver onde fica localizado cada atrativo. Então, hoje, esse é o nosso receptivo, né, que a gente recebe com todos os clientes com maior carinho, maior amor, né, a gente sempre está de prontidão aqui para atender, para conhecer a nossa lojinha tem produtos personalizados, como garrafinha, squeeze, sacochila, mochilinha, então, produtos personalizados. Então, esse é o nosso receptivo, o receptivo da Bonito Way, o receptivo de vocês. Para quem, né, para qual público é indicado, para qual perfil de turista é indicado Bonito? Bonito atende os aventureiros. Lá na frente, quando eu for falar dos passeios, vou falar bastante alguns passeios de aventura. Então, às vezes, esse perfil de turista a gente atende. Perfil de turistas aventureiros que querem se aventurar, quer fazer passeios radicais, de aventuras.
então a gente atende também esse público de turista. Público de amigos, né? Público de formatura, às vezes é um grupo grande, a gente atende também, né? A gente fecha um transporte para eles, né? Fechado, para eles curtirem, ficarem mais à vontade, fazer todo o roteiro, já fecha a hospedagem tudo junto. Então, é possível, né, atender esse público. Turismo pedagógico, às vezes é um treinamento, às vezes é um curso, é um evento. A Bonito tem a capacidade, né, para atender grande quantidade de público de pessoas, grandes cursos. A gente tem um centro de convenções que atende um número grande de pessoas para cursos, eventos pedagógicos. Tem hospedagens, né, que possuem salas para treinamento, para evento. Então, Bonito atende esse público pedagógico, né, para roteiros pedagógicos, né. Casais e lua de mel, né, Bonito atende, hoje há uma procura muito grande para esse público de casais, lua de mel, pré-wed, ensaio fotográfico, pedido de casamento. Então, Bonito é um destino romântico. A gente consegue encaixar um roteiro romântico, como eu estava falando antes de começar, estava conversando com a Luciana, né? Hoje tem surgido uma grande procura, né, para pedido de casamento. E a gente tem parceiros, né, fotógrafos que fazem imagens, fazem fotos, vídeos, que eles vão infiltrados junto ali um grupo dos turistas, né, às vezes que é um pedido de casamento, e aí eles vão infiltrados, e aí do nada rola ali um pedido de casamento e eles já estão ali de prontidão para tirar foto, para registrar esse momento, né? Então tem crescido bastante esse público. E os passeios, eles já sabem como fazer, né? Eles já têm toda a logística. Geralmente é um grupo fechado, vai só o casal, o guia e mais os infiltrados ali que vão registrar esse momento. Então, os passeios eles já vão preparados, já sabem como que vai acontecer, já tem o lugar certo, tem a logística certa. Então, a gente consegue atender esse público, né, de pedido de casamento. E, gente, tem surgido pedidos de casamentos muito inusitados, desde embaixo d'água no mergulho, numa cachoeira, na nascente, na flutuação. Então, tem surgido vários pedidos de casamento. A gente sempre está aqui para dar sugestões, dar ideias, trazer também, às vezes surgem ideias novas, a gente abraça também, dependendo da logística, esse passeio atender, a gente abraça também a ideia e vai junto. Tanto também o pré-wed, né, que é aquele ensaio também, a gente faz também, aquela reunião mais intimista, né, um casamento mais intimista, a gente faz também, né, os passeios, eles estão de prontidão para atender, às vezes, né, eles deixam o ponto, tem um ponto certo, tem um passeio certo, tem um lugar certo que é possível realizar esses tipos de eventos, né, pedido de casamento, ou um casamento mais intimista, consegue, então, organizando, os passeios, eles estão sempre dispostos, né, já tem uns atrativos certos que já fazem esse tipo de evento. Eventos de negócios, né, às vezes vem eventos grandes, como eu falei, Bonito tem uma grande capacidade para receber esses eventos de negócio, como sala de treinamento, em hotéis ou centro de convenções, então também é possível, né, atender esse público, né, pessoas com necessidades especiais. A gente possui vários atrativos que possuem acessibilidade, né, para cadeirante, e possui acessibilidade. Tem um passeio mais para frente, quando eu for falar de alguns atrativos, mas um dos atrativos que é referência em acessibilidade aqui em Bonito é a Nascente Azul, que eles têm acessibilidade para cadeirante, para pessoas com deficiência visual. Então, eles já estão preparados, eles sempre estão fazendo reciclagens, cursos para atender, para receber esse público, para trazer, né, e eles vão até lá na nascente, fazem a flutuação, realizam o passeio tranquilamente, eles já têm toda a logística, né, que eles fazem a logística certa para atender esse público, mas uma informação muito importante, que é sempre importante a gente passar essa informação para a gente, que a gente já sabe, manda ali, né, para a Geise, para a Gi, olha, estou com uma pessoa com necessidade especial, né, pessoa cadeirante, ela tem dificuldade de locomoção, ou uma pessoa, um deficiente visual, passa essa informação para a gente. Por quê?
Porque o passeio, para atender esse turista, eles precisam estar, né, ciente para poder fazer uma logística diferente. Então, geralmente, a pessoa com dificuldade de locomoção, né, um cadeirante, lá na Nascente Azul, por exemplo, tem a cadeira anfíbia, que é uma cadeira própria, que vai, né, leva até lá na Nascente. Mas, para isso, muda um pouco a logística, né? Então, por mais que todo o trecho ele consegue fazer na cadeira, mas é importante, porque às vezes vai uma pessoa da equipe deles de apoio, que vai acompanhando essa pessoa, que ajuda ali no suporte para poder descer da cadeira, para ir até o rio. Então, é muito importante passar essa informação para a gente, que a gente fica ciente, e a gente consegue passar para o atrativo, e o atrativo está preparado para receber esse turista. Família com criança, né? Bonito tem mais de 50 opções de passeios, então tem passeios para criança, criança de colo, bebê, a gente consegue atender todos os públicos, essa família, a gente tem muitos passeios que são, né, perfil mesmo para criança, que tem estrutura para criança, como, né, os balneários Nascente Azul, Praia da Figueira, Estrela do Formoso. Tem passeios de cachoeiras que são muito mais tranquilos, que a criança consegue fazer, até mesmo criança de colo, que é a o Parque das Cachoeiras. Então, a gente consegue atender todos os públicos de turista, tem passeio para todo mundo. Melhor idade, né, mais 60, a gente consegue também atender esse público, né, às vezes tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, o mais 60 às vezes tem dificuldade de locomoção, a gente atende esse público, né, às vezes uma trilha mais tranquila, que consegue fazer tranquilamente, sem muitas escadas, às vezes tem dificuldade com escadas, a gente tira, né, os passeios que tem escadas e a gente opta por passeios mais tranquilos, que não tem. Então, a gente consegue também atender esse público, né, esse perfil de turista. Observadores e mergulhadores, tem crescido bastante também esse público de observação de aves, né, pessoas que praticam birdwatching. Então, a gente tem passeios específicos para eles, né, e eles gostam, às vezes, eles querem ficar assim, o dia inteiro ali observando aves. Então, às vezes, a pessoa realmente é apaixonada, a gente atende esse público, a gente tem passeios específicos, vai um guia, né, específico acompanhando eles, passando, né, já sabe mais ou menos onde estão ali cada aves, onde encontra cada ave em determinado tipo de passeio. Então, a gente atende esse público também. Mergulhadores também, a gente atende tanto no mergulho básico, né, que é o mergulho que até 8 metros qualquer pessoa consegue fazer, até mesmo sem saber nadar e sem certificação, mas a gente também atende mergulhadores profissionais com certificação. Então, a gente tem atrativos que atendem também esses mergulhos mais profundos, como a Lagoa Misteriosa, o Abismaiumas, a Gruta do Mimoso, que é um mergulho mais profundo, um mergulho mais específico. Às vezes, a pessoa tem certificação para mergulho em caverna, eles atendem também esse público de mergulhadores também. Então, Bonito é para todo mundo. Como eu falei aqui um pouquinho sobre cada perfil de turista, Bonito acaba sendo para todo mundo. A gente consegue atender todo mundo. Conforme a gente for falando mais para frente dos atrativos, vocês vão ver, né, atrativos, as idades, alguns abrangem mais idades, né, consegue atender várias idades, outros não. A gente consegue montar um roteiro ali específico para determinado tipo de turista. É muito importante também que nos nossos materiais, né, no nosso descritivo, lá sempre tem informação. Se é um passeio indicado para pessoa com dificuldade de locomoção, se não, se é um passeio indicado para criança, se não, sempre tem as informações, né, de idade, e informações no rodapé ali do descritivo do atrativo, sempre tem essas informações. Né, uma pergunta que às vezes todo mundo fala, né? Por que Bonito é tão caro? Por que acaba sendo tão caro vir para Bonito? E aqui eu vou falar alguns argumentos que são muito válidos na hora de você trazer essa decisão para o cliente definir, decidir ali, falar, nossa, realmente, pensando por esse lado, vale mais a pena. Uma informação que algo que é muito importante saber, que Bonito ele é um exemplo mundial de ecoturismo.
O ecoturismo, né, o turismo de natureza, Bonito acaba sendo referência, diferente de muitos, referência mundial, né, não é nacional, referência mundial. Então, por isso que muitos estrangeiros, eles ficam encantados com Bonito. Eles falam, meu Deus, é diferente de qualquer outro destino, né? Porque Bonito tem infraestrutura, tem estruturas, equipamentos, prática de segurança, que muitos lugares às vezes não tem. Por exemplo, você está ali no meio da trilha, você está caminhando, fazendo um passeio de trilha com cachoeiras, e ali num ponto, no meio da trilha, tem um kit primeiros socorros, tem um SGS, né, que é o Sistema de Gestão de Segurança, e ali tem uma maca, conforme o turista, antes de realizar a atividade, quando ele vai assinar ali, tem ali os riscos, né, que pode acontecer ou não. Então, tudo isso acaba agregando valor, né, conforme a pessoa está fazendo o passeio. Nossa, olha, uma maca no meio do nada, é um rádio, que está ali o tempo todo, às vezes alguém passou mal no meio da trilha, eles passam rádio, tem uma trilha de segurança, que eles conseguem chegar mais rápido, um transporte buscar, né, resgatar essa pessoa. Então, eles têm toda essa estrutura, equipamentos e segurança que, conforme você vendo, diferente de outros destinos... acho que passou. Diferente de outros destinos, Bonito acaba se sobressaindo, né, sendo diferente por conta disso. E, gente, de tempo em tempo, eu sempre vejo, né, os guias, os atrativos sempre fazendo reciclagens, curso de salvamento aquático, curso em salvamento em lugares remotos. Então, eles sempre estão fazendo reciclagem, sempre fazendo curso, se preparando, né, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer, às vezes alguém pode, né, se sentir mal, um mal-estar, e eles estão sempre preparados. Um dia eu estava acompanhando um grupo, e aí tinha uma pessoa que dentro desse grupo tinha uma pessoa que tinha diabetes, e, né, tomando medicamento, a glicose caiu desse turista. E lá no meio da trilha, lá no meio, assim, do nada, absolutamente um nada, lá onde tinha a cabinezinha ali com SGS, Sistema de Gestão de Segurança, tinha um melzinho. Eles tinham um melzinho, né, aqueles de pacotinho, sabe? Para se caso, quando acontece algo assim, eles estão sempre preparados. Eu falei, gente, é um preparo, né, um cuidado, sempre pensando, né, em todos os públicos, né, todos os turistas, né, como que, né, no meio aqui do nada, no meio da trilha, um melzinho, né, para a pessoa ali, né, com a glicose baixa. Então, né, você vê o cuidado, você vê realmente como que isso agrega valor, né, a segurança, o conforto, né, a estrutura, os equipamentos, conforme vocês estão aqui em Bonito, vocês vão lá no passeio de flutuação, aí vão ver ali a sala de equipamentos, eles sempre procuram ser abertos, expostos, mostrando, eles higienizando o equipamento, higienizando a máscara, a roupa, o snorkel. Então, é visível, você vê, nossa, realmente, eles vão lá, higienizam, né, tem o equipamento lá de secagem, e aí eles embalam num saquinho, te entrega dentro de um saquinho higienizado, né, o cuidado, né, para dar um equipamento ali higienizado para o turista. Então, Bonito possui isso, então isso agrega valor. Também diferente de outros destinos, né, Bonito não é um turismo, um overtourism, né, um turismo em grande escala, né, conforme as grandes praias, centros históricos, aquele turismo em massa, né, que tem muita aglomeração. Então, diferente disso, Bonito é um destino de turismo exclusivo. Então, para vocês entenderem, por dia, cada atrativo eles liberam um número X de horários e um número X de visitantes. Então, cada atrativo ele muda, né? Porque de acordo com o que cada um tem liberação, de acordo com o impacto ambiental. Então, tem flutuação que atende no máximo 10 pessoas. Tem passeio que atende no máximo 15 pessoas. Então, por dia, por horário.
Então, o turismo, ele se sente exclusivo. E é muito importante vocês saberem essa informação, que acaba que os turistas, eles não se encontram. Você vai, às vezes, num passeio de trilha com cachoeira, aí você tá vindo com o seu grupo, a hora que você chega numa cachoeira, o outro grupo já está saindo para ir para outra. Às vezes você consegue observar ali, durante a trilha, tem um cronômetrozinho. Esse cronômetro o cuidado deles para saber o tempo que o grupo está à frente, para não se encontrarem, para não atropelarem. Isso acontece até mesmo numa alta temporada. Então, mesmo numa alta temporada, possui isso, essa questão de turismo exclusivo, de grupos não se encontrarem, de ter essa exclusividade ali de horário. Então, é muito importante, né, vocês saberem em questão também de horário. Por exemplo, a gente trabalha aqui em Bonito com um sistema de reservas, que todas as agências eles têm acesso ao mesmo sistema de reservas. E cada atrativo tem número X ali de visitante por horário, né? Digamos assim, uma situação tem um horário ali, primeiro horário, 8 horas da manhã, depois 9, 10, 11, meio-dia. Então, vai variando os horários. Então, é muito importante vocês saberem que, às vezes, por exemplo, hoje, vocês falaram assim, vocês mandaram uma reserva com a data do dia 30 do 7, horário meio-dia. Exemplo, né? Então, no dia, por exemplo, vocês mandaram essa reserva, tipo, uma semana antes. Uma semana antes, a gente entrou lá, verificou, tinha a reserva, fez a reserva, naquele X horário. Passa uma semana, digamos, hoje é dia 30, pode ser que não tenha mais horários disponíveis naquele atrativo, principalmente se tratando de uma alta temporada. Então, pode acontecer de não ter vaga, porque todo mundo tem acesso àquele sistema de reservas, então pode acontecer de não ter vaga. Então, por isso é muito importante, né? Às vezes a gente acaba falando bastante para vocês, né? Acredito, né, a Gi, entre outras, as meninas acabam falando bastante em relação a isso, né? De data, de horário. Por que que é importante isso? Uma das informações que é importante por conta disso, porque cada atrativo eles têm um número X ali de visitante, de horário, então a gente acaba não tendo jeito, tipo, de dar um jeitinho, coloca mais uma pessoa no grupo, coloca em tal horário, acrescenta mais um, a gente acaba não conseguindo fazer isso. Por quê? Porque o atrativo, ele tem a capacidade de X visitantes. Então, legalmente, ele só pode atender aquele número, ele só pode atender por horário aquele número de visitantes, ele não pode ultrapassar. Se ele ultrapassa, ele paga uma multa, assim, muito grande, até mesmo por conta do impacto ambiental. Então, acaba não podendo ter essas exceções. Então, muito importante vocês também saberem em relação a isso, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, né? Mas para vocês sempre saberem que, às vezes, não tem vaga para determinado passeio. Não é nada pela gente, mas é por conta desse sistema, né, de reservas, questão também de liberação, o atrativo só pode atender X visitante por dia, por horário. Então, para vocês entenderem também um pouquinho em relação a isso. Então, Bonito acaba sendo... Alguém? Acho que pode falar, Ju. Gente, só para vocês entenderem o que o Mai está explicando. Geralmente, quando se compra dentro do portal, automaticamente cai todas as reservas para a gente, né? No caso, para a Geise agora, né? Caía para mim, mas ainda em alguns casos eu ainda estou em cópia, então eu estou auxiliando ela. O que acontece? Cai dentro do período que o cliente vai ficar e acontecia, né? Hoje em dia já, que nem eu e a Lu tava conversando, já não vem mais acontecendo, mas às vezes acontece um caso ou outro, porque a gente tem datas de alta e baixa temporada. Então, pega períodos de data de alta e datas de baixa. Se tiver dentro do período e o cliente comprar numa data só, entendeu? Porque às vezes já aconteceu, tá? Por exemplo, 30 de outubro a 2 de novembro, é um período de alta temporada. Então, ele comprou tudo para o dia 30. O dia 30 é o dia da chegada dele. Ok, não tem problema. Só que a gente vai alinhar todos os serviços dentro do período que a gente sabe que ele vai embora dia 2. Só que dia 1º e dia 2, por exemplo, e dia 3, é alta temporada. E ele vai embora dia 4, desculpa. Então, ele comprou tudo em baixa. Então, não tem como. Aí, quando a gente já verifica que caiu dentro, a gente já
Tenta entrar em contato direto pelo WhatsApp, falar com o vendedor, explicar a situação, porque ele precisa ser comprado dentro do sistema corretamente, entendeu? A gente tem esses pequenos detalhes. Outra coisa que o Maílson falou para vocês sobre a limitação. Realmente, a gente não consegue dar jeitinho, né? Bonito trabalha com uma capacidade de carga diária para cada atividade e também trabalha com a capacidade de carga por horário. Então, a gente não consegue, por exemplo, o cliente, mas é meu sonho. A gente entende, né, que a gente está realizando sonhos, né? Tem muitas pessoas que demoram muito tempo para vir a Bonito, realizar esse sonho, comprar, mas assim, se ele realmente não comprar com vocês com antecedência, dependendo do período, a gente não consegue encaixar. Então, assim, esse mês realmente de julho, né, foi um mês bem lotado, e eu não sei se vocês perceberam, mas a gente deu stop de venda em algumas flutuações, como o Rio da Prata, antes de julho entrar, já por conta disso. E a gente trabalha com bastante estoque de venda. A gente sempre tem muitas vagas para atendê-los, né? Principalmente os nossos clientes operadores, mas realmente superou as expectativas esse mês de julho. Então, a gente foi e já deu um stop de venda, avisando que não tinha como vender realmente, e aí, na sequência, já foi outras flutuações que já não tinham mais. Então, assim, eles não ultrapassam mesmo, tá? Não tem como ultrapassar. Pode acontecer de ter um cancelamento de última hora, e a gente conseguir encaixar aqui para o cliente, bater a data, o período que ele está aqui, e a gente fala, olha, a gente lembrou, né, que você falou com a FRT, e você queria muito fazer o Rio da Prata, e aconteceu um cancelamento de última hora, e o passeio está nos oferecendo. Vocês têm interesse? Querem mudar? Né? E se o cliente tiver disponibilidade, ou se ele aceitar tomar no show no outro passeio para fazer o Rio da Prata, a gente consegue ajustar. Mas a gente não promete o que a gente não consegue cumprir realmente, tá bom? Obrigado, Gi. Então, né, como a Gi disse, né, a questão de horário, né, reforçou aí, Bonito acaba sendo diferente de outros destinos por conta dessa exclusividade. Então, mesmo numa alta temporada, você está ali num grupo exclusivo, aproveitando ali a nascente, a cachoeira, então se torna uma experiência mais exclusiva, não tem aquela lotação, um monte de pessoas. Então, isso é um diferencial. A gente aqui trabalha com o nosso voucher digital, né, que é o voucher único, que faz esse controle de impacto, né, e segurança. O que é esse voucher? Conforme é feita a reserva, vem a reserva, a gente faz a reserva ali, é gerado esse voucher. Esse voucher ele é como se fosse um controle do atrativo de dias e horários ali de passeios, exatamente para não ultrapassar o número de visitantes por dia e por horário. Então, isso é uma forma de garantir, né, um menor impacto ali no meio ambiente, né, e manter o ecoturismo sempre preservado, né, uma atividade segura, uma experiência única e uma experiência total mesmo, exclusiva e inesquecível. Então, o voucher único nada mais, nada menos que é o nosso sistema de controle ali, de reservas, de controle de visitantes na cidade. Então, o atrativo ele tem que apresentar os vouchers, então ele apresenta ali, no voucher está ali um número, o horário que ele está realizando o passeio, o número de visitantes, o dia, a data, então tem todas essas informações ali no voucher 1. Alguns conhecimentos, né, informações que às vezes vai trazer mais segurança para você também falar mais sobre o destino. Bonito, né, todos os passeios, eles já incluem o guia especializado, então todo atrativo de flutuação, trilha com cachoeiras, grutas, já está incluso o valor do guia. Como que funciona? Quando o turista chega no atrativo, o guia ele já está lá aguardando. Então, a maioria dos guias aqui de Bonito, eles são guias autônomos, né? Eles são itinerantes, então cada dia eles estão em atrativos diferentes. Então é feito um rodízio e esse guia, ele geralmente assim, cada guia é selecionado para tal horário.
Então, quando o turista chega, guia do horário, por exemplo, 9 horas da manhã, antes das 9, ele já está lá no atrativo. Então, conforme o turista chega, o guia já está aguardando ele para iniciar a atividade, passar informação, né, o que é necessário usar, equipamento, e o guia vai acompanhando do começo ao fim. Né? Se é uma flutuação, o guia ele vai realizar a flutuação junto com os visitantes, ele vem junto na água. Né? Eu já vi muito caso, às vezes as pessoas têm muito medo, gente, de água, tem muito medo, tem pânico. E às vezes o guia vai conversando, né, dá a mão, desce de mão dada junto com a pessoa, e a pessoa consegue desbloquear isso e consegue realizar a atividade de flutuação, né? Às vezes eu vejo muita gente, às vezes, até se emocionando, falando assim, nossa, eu nunca consegui fazer isso e eu fiz o impossível. Porque a flutuação não precisa saber nadar. Você já tem um equipamento ali, que é a roupa de neoprene, mais o colete salva-vidas, os dois são obrigatórios, a máscara junto com o snorkel, e às vezes, gente, conforme vai descendo flutuando, não é profundo, às vezes, o rio, é rasinho, às vezes bate no joelho, né, às vezes bate na cintura, é muito rasinho, mas, né, para a gente sempre permanecer, né, ter em relação ao impacto ambiental, não pode tocar no fundo do rio. Então, por isso que é flutuação, que você vai por cima do rio, flutuando, vendo os peixes, vendo toda a vegetação aquática, e o guia vem descendo junto com o grupo, né? Então, o guia, geralmente, na hora ali, antes de realizar a flutuação, é feito um treinamento, que o guia, ele ajuda como utilizar o equipamento, como que se comportar no rio, como descer flutuando. Então, o guia, ele já vai ver ali quem teve mais dificuldade, quem dominou bem. Quem dominou bem, ele vai deixar a pessoa aproveitar, curtir. Agora, ele já vê, e a pessoa teve uma dificuldade, ele já vai ficar mais próximo dessa pessoa, né, para a pessoa conseguir realizar o passeio tranquilamente. Então, em todos os passeios, né, todos os atrativos já inclui o guia. O guia, ele já está ali no atrativo aguardando. Diferente, assim, de alguns atrativos que basicamente são autoguiados, né, que são balneários. Mas, por mais que sejam balneários, sejam autoguiados, os balneários possuem guarda-vidas que estão sempre em pontos ali, observando, né, com kit de primeiros socorros, então estão sempre ali nos balneários, os guarda-vidas sempre observando nos pontos de banho. Mas a maioria dos atrativos já está incluso, conforme a pessoa compra o passeio, já está incluso no valor do passeio o valor do guia. A questão do sistema de gestão de segurança, né, esse controle de impacto e preservação do meio ambiente, né, a questão dos equipamentos, conforme eu já, né, falei antes, né, então o SGS é basicamente isso, né, esse sistema de controle de impacto de meio ambiente, a segurança, né, sempre para ter um equipamento em perfeito estado. Então, hoje, um atrativo para ele ter o SGS, que é o Sistema de Gestão de Segurança, ele passa por uma vistoria. Os equipamentos passam por uma vistoria, a trilha passa por uma vistoria. Então, eles são sempre inspecionados, né, sempre vistoriados para terem o SGS, que é o Sistema de Gestão de Segurança. Então, eles sempre estão trocando os equipamentos, é uma trilha ali, às vezes, de madeira, trocando, às vezes, é uma madeirinha ali que está meio solta, troca ali aquela madeirinha para ter a trilha em perfeito estado. Então, hoje, um atrativo para ter o SGS, ele tem que estar de acordo ali com todas as normas exigidas, né, para ter essa certificação. E isso garante, né, mais segurança para o visitante, né? O visitante se sente mais seguro, né? Conforme vai fazendo a trilha, ele vê, né, nossa, o cuidado da trilha, a trilha cuidada, né? Vê ali, nossa, está em perfeito estado, ou é um kit de primeiros socorros, ou um rádio, né, de apoio. E a cidade, gente, é uma cidade super tranquila e segura. Bonito tem 25 mil habitantes, é uma cidade que não tem violência, não tem roubo, então pode andar tranquilamente à noite pela cidade, às vezes, né, estou hospedado em tal lugar, quero ir andando
o centrinho da cidade, ir num restaurante, visitar o centrinho e depois voltar andando. Gente, é super tranquilo, super tranquilo. Bonito, é uma cidade muito segura, é uma cidade, por mais que é uma cidade pequena, mas é um pessoal, uma galera muito acolhedora, que estão sempre, né, tratando bem as pessoas, os visitantes. Então, você se sente muito, muito abraçado, muito acolhido, né? Então, Bonito é uma cidade muito tranquila, muito segura. Às vezes, o seu turista está nessa dúvida, não sei como que é Bonito, então você já tem esse argumento aí para falar sobre o destino, né? Sobre a cidade, que é uma cidade super tranquila. A natureza preservada, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um mapa para vocês, mas vocês vão ver que Bonito, né? O centro da cidade de Bonito, ele fica distante, um pouco distante dos atrativos, né? Então, isso faz com que os atrativos sejam preservados, né? Longe de concreto. Isso faz com que a fauna e flora seja preservada, né? E isso a fauna e a flora estão longe, né? Dos centros urbanos, né? Então, conforme eu for mostrando o mapa para vocês, vocês vão entender um pouquinho como que isso funciona. Opções de hospedagens para todo mundo, né? A gente tem casa de aluguel, resort, pousada, hostel, hotel, hospedagem, hotéis fazendas, mais próximos do centro, um pouco mais afastados. São mais de 7 mil leitos. Tem desde de hospedagens luxuosas para as mais simples. Então, tem uma grande variedade de opções de hospedagem para todo mundo. E atividade para todas as idades, né? Conforme eu já falei antes, são mais de 50 atrativos, então, para todas as idades, todo gosto. Então, isso ajuda muito, porque não tem como você errar, né? Você entendendo ali o perfil do turista, você consegue passar ali a atividade própria e específica para esse turista. Hoje, né, falando um pouquinho que hoje em Bonito existe a taxa ambiental, né, a taxa de conservação ambiental, que é uma taxa que foi criada pela prefeitura. Então é um sistema da prefeitura, no qual, não sei se vocês observaram, né, que desde do ano passado a gente sempre tem pedido o nome completo do visitante, o telefone, a data de nascimento, o número do documento. Isso não é à toa, né? Já era meio que algo. A gente já estava se preparando pelo que já viria, que era a questão da taxa ambiental, que para realizar a atividade, o passeio bonito, precisa pagar essa taxa ambiental. Passar aqui umas informações para vocês entenderem como que funciona essa taxa. É uma taxa, um site da prefeitura, é um sistema da prefeitura, no qual a gente da agência que vai lá, vai fazer o cadastro, e só vai encaminhar um link de pagamento para o turista, para ele realizar ali o pagamento da taxa. Então, a gente que faz todo o cadastro, não precisa do visitante fazer esse cadastro, preencher nada. É o nosso operacional que já faz, que preenche todos os dados lá para gerar o link para poder pagar a taxa. A taxa, a partir de 7 anos, né, crianças menores de 7 anos são isentas. Então, crianças a partir de 7 anos pagam. A taxa é paga uma única vez. Então, não importa quantos passeios o visitante ele for fazer. Se ele for fazer mais de um passeio no dia, ele vai pagar um único valor de R$15. E é R$15 por pessoa e por dia. Então, paga uma única vez ao dia. Apenas para quem fizer passeio, né, em Bonito. Se às vezes a pessoa quer ter um dia livre no hotel, ela não paga a taxa. Ela só vai realizar o pagamento da taxa se ela fizer passeios em Bonito. Lá no mapinha, quando eu falei para vocês, eu mostrei para vocês que a gente atende 3 cidades. O Deiuse, no Pantanal, na cidade de Miranda, a cidade de Bodoqueira, que possui alguns atrativos, e a cidade de Jardim. Nessas cidades, se o turista realizar atividades nessas cidades, ele não paga a taxa, ele só vai pagar a taxa se ele realizar passeios na cidade de Bonito. Se vocês tiverem dúvida, né, quanto a isso, pode perguntar, né, mandar para a Gi, para a Geise.
Mas é só para vocês entenderem que é somente na cidade de Bonito que é paga a taxa. Então, se a pessoa realizar atividades, passeios em outras cidades vizinhas, ela não paga. Não está inclusa, essa taxa ela não está inclusa no valor do pacote, ela é cobrada à parte do roteiro. E é um pagamento online, né? Então, quando chega perto, próximo da viagem, vai chegando próximo da viagem, a gente já entra em contato com o visitante, conforme vocês já encaminham ali o nome completo, a data de nascimento, o telefone, CPF. A gente tem uma pessoa do operacional que ela é responsável por isso, ela vai entrar em contato, falar assim, olha, está próximo da sua viagem, vi aqui que você tem passeios em Bonito, em tal dia, tal passeio, então ficou tal valor, a taxa que é R$ 15 por pessoa, por dia, e aí é gerado o link, ela já gera o link lá, manda para a pessoa já realiza o pagamento. Então, esse link é enviado por nós, e o voucher, né, aquele voucher que eu mostrei para vocês lá, que é de reserva, ele só é liberado mediante o pagamento. Então, se o turista não realizar o pagamento, a gente não consegue realizar a reserva, né? Então, a reserva cai e não consegue realizar a reserva. Tá bom? Posso falar, Mai? Pode falar, Gi. Vamos lá. Gente, só para vocês entenderem sobre a taxa ambiental, ela foi criada em 20 de dezembro do ano passado, entrou em vigor pela prefeitura. Essa taxa não passa pelo nosso sistema, esse dinheiro não entra na conta da Bonitway, nem através de vocês, nada, a gente não tem. O que acontece? Todo e qualquer cliente Bonitway, ele não tem o trabalho de entrar dentro do site da prefeitura, que é bem burocrático para ser feito. Então, por isso que desde junho, mais ou menos, do ano passado, quando a gente já teve uma informação que entraria em vigor, mas a gente não saberia quando, e foi puf, caiu dia 20 de dezembro, e a gente teve que todo mundo se adequar, a gente já vinha pedindo para todos os clientes que viessem a Bonito, a gente já ter todas as informações, que é nome completo, data de nascimento e CPF. Não pode ser RG. Pode ser passaporte? Pode ser passaporte, mas não pode ser RG. O sistema da prefeitura não aceita RG. Ou é passaporte ou é CPF, tá? E aí, o que acontece? Quando vocês fazem uma venda dentro do sistema, e ela já cai completinha para a gente só finaliza, no caso a Geise só finaliza, confere se está tudo certo, e o meu operacional entra em ação. Aí ele já entra dentro da reserva, já pega todos os dados, já vai e cria o link do passageiro, porque tem que ser criado um link dentro do canal da prefeitura. E lá dentro é criado um link, aí depois que já está todo organizado o roteiro, porque às vezes o que acontece? O cliente comprou com vocês 6 passeios, e eles têm 8 dias em Bonito. Então, tem passeios que a gente consegue colocar no mesmo dia, né, para otimizar e talvez ele ficar com um dia livre. Ou, às vezes, ele quer fazer mais de uma atividade, né, ou ele quer comprar algum passeio extra. Então, N situações. Então, por exemplo, as grutas a gente geralmente coloca junto, Lago Azul e São Miguel, ou Lago Azul e Catedral. Então, nesse dia, ele vai pagar apenas uma taxa, é R$ 15. A taxa não é por passeio, é por dia efetuado de atrativo. Se ele não fizer passeio, ele ficar no hotel, não é taxa de permanência igual em Noronha. Ele não paga taxa. A taxa é só para vocês entenderem, é para a gente emitir o voucher para o passageiro ir. Então, o que acontece? Meu operacional entrou em contato, fez todo o roteiro, aí ele tem um passeio por dia, ele comprou com vocês. Aí a gente vai fazer o quê? A gente tenta otimizar e colocar os passeios que podem ser feitos juntos num dia só. Aí entra em contato, fala com o passageiro direto, tá? Por isso a gente pede o contato do Pax que está viajando. Aí a gente entra em contato, faz o check-in, passa o roteiro, explica todo para ele como é o procedimento e vai falar para ele que a gente vai mandar o link. Os passeios ficaram tal dia, tal dia, tal dia. Aí ele vai falar, mas eu não quero fazer os passeios assim. Eu comprei com a FRT um passeio por dia porque eu quero curtir hotel e eu quero descansar. É uma viagem realmente para descansar e fazer passeio. Pode ser feito assim? O meu operacional vai entrar em contato, vai falar comigo e eu vou ajustar e a gente vai deixar um passeio por dia e deixar ele ciente que ele vai pagar mais taxa, né? Porque como a gente fez dessa maneira, ele pagaria menos. Porque a gente adequa o roteiro do cliente
e deixa pronto. Quando a gente manda o link para ele, ele já está daquela forma. Se ele falar, não, eu não quero fazer passeio desse jeito, dois passeios por dia, eu quero fazer um como eu comprei, a gente tem que entrar e mexer na taxa de novo e fazer ela gerar para fazer uma taxa por dia. Tá? Então, isso é uma informação importante. Se vocês tiverem com o cliente, com o agente, ele falar, não, o passageiro quer fazer um passeio por dia. Aí é sempre bom colocar essa informação para a gente lá, que daí o meu operacional já sabe, e aí a gente não tem nenhum ajuste quando o passageiro já estiver em viagem, tá bom? É uma informação bem bacana, se vocês, caso tenham ela, tá bom? Vamos lá, seguimos então. Aqui vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o mapa de Bonito, né, sobre a logística, onde fica localizado, né, cada atrativo, o centro da cidade. Então, aqui a gente tem um mapa, né, ilustrativo, nesses quadradinhos brancos, é onde fica o centro da cidade de Bonito, onde geralmente fica a maior parte dos hotéis, pousadas. Aqui, bem, a pequenininha aqui é a Bonito Way, a gente está basicamente 2 quadras da praça principal da cidade, e aí vocês conseguem ver que a maior parte dos trechos, né, para chegar até cada atrativo é por asfalto, né, por rodovia, e um trecho bem curtinho que é por estrada de chão, estrada de terra. Essas estradas são bem tranquilas, são bem seguras, tem sinalização, então às vezes o turista aqui ele veio de carro, então é bem tranquilo para ele transitar, para ele chegar até o atrativo. Às vezes é o turista que ele, não quero dirigir, não quero me preocupar com dirigir, então fecha o transporte, já inclui o transporte, ou um transporte compartilhado, ou um transporte privativo. A diferença do compartilhado para o privativo é um transporte exclusivo, que é só o turista, então ele já é marcado ali no horário, o motorista vai pegar ele no horário X, determinado, e vai levar até o atrativo. Um transporte compartilhado, então são várias pessoas que possuem, que compraram aquele transporte, então o transporte ele é estipulado sair em X horário, então ele vai passando de hotel em hotel buscando cada atrativo, cada turista para levar até o passeio. E ele tem ali um horário estipulado de ida e para poder vir embora. Então, a diferença é essa, né? O compartilhado, você compartilha ali com outros turistas também. Então, aqui um pouquinho do nosso mapa, né? Da nossa cidade, onde fica cada atrativo, aqui mostrando para vocês onde fica o aeroporto, que é bem perto da cidade. Então, basicamente, Bonito está em volta de todos os atrativos ali naturais. Vocês conseguem ver que como que é pertinho, né? Para ir conhecer o Pantanal, passando aqui, ó, por Bodoquena, Miranda você já está no Pantanal, você consegue fazer um day use no Pantanal. Então, a gente tem vários atrativos, né, a gente consegue trazer algumas categorias, né, de passeios que você consegue colocar para o visitante aproveitar. Então, tem passeios de gruta, flutuação, mergulho, balneário, cachoeira, passeios de aventura, contemplação, observação, cavalgada. Então, tem vários, day use no Pantanal, como safari, tem vários atrativos. Aí, uma pergunta muito comum que geralmente todo mundo faz é quantos dias é necessário para ficar em Bonito? Olha, se o turista tiver bastante dias, você consegue colocar um roteiro bem completo, com day use no Pantanal, com mais opções de passeios, por categoria. Agora, se ele tem poucos dias, né, 2 dias, 3 dias, o ideal é você colocar ali um passeio de cada categoria. Uma gruta, uma flutuação, um balneário, uma cachoeira, que ele consegue aproveitar um passeio de cada categoria e ele tem essa sensação que ele fez bastante coisa, né? Fez bastante atividade. Ele, né, fez uma experiência ali do que Bonito tem para oferecer, né? Que é as grutas, as flutuações, as cachoeiras e os balneários. Então, os dias, né? Vai de acordo com a disponibilidade do turista. Você consegue fazer um roteiro mais enxuto, de 2, 3 dias, ou um roteiro mais longo, né? 7, 8 dias. 9, 10 dias, se ele tiver disponibilidade para fazer Bonito e Pantanal, ou se ele tiver poucos dias, dá para fazer um day use no Pantanal, não precisa se hospedar lá. E outra pergunta que geralmente todo mundo faz é qual a melhor época. Bonito, ele é diferente o ano inteiro.
a gente consegue responder que, por exemplo, no período do verão, as cachoeiras elas estão mais cheias, mais volumosas. Então, no verão é ideal para isso, né? Para ver cachoeiras mais cheias, mais volumosas. Mas, por exemplo, no outono e no inverno, as cachoeiras, né, por conta da seca, a falta de chuva, as nascentes, né, os rios, as cachoeiras, as águas ficam ainda mais cristalinas nesse período por conta da falta de chuva. Então, você vê uma água mais cristalina, maior visibilidade. Na primavera, o destino se transforma completamente, então o visual fica mais lindo. É um período perfeito para ver, né, a fauna e a flora, que você vê mais animais, geralmente, nesse período. Nesse período de primavera, geralmente, é o período de reprodução de algumas aves, então você vê bastante aves durante as cidades, araras. Então, vai de acordo, né, para responder essa pergunta, qual é a melhor época, vai de acordo com o que o turista está disposto a vivenciar e a viver aqui em Bonito. Né? Então, de acordo com o que ele quer viver aqui, a gente consegue escolher qual que é a melhor época para ele vir. Se ele quer cachoeiras mais cheias, é o período do verão. Não quer fugir da chuva, mas quer aproveitar o período das águas ainda mais cristalinas, é o inverno e o outono. E, gente, no inverno e no outono, faz frio, sim, como outros lugares, né, outras cidades do Brasil, mas, por exemplo, igual outra cidade, geralmente o frio ele vem pela manhã, a manhã está um pouquinho mais fresquinha, mais fria, aí conforme vem o dia, aumenta a temperatura, fica mais calor, e lá no final do dia vai caindo a temperatura. Então, o turista consegue aproveitar a atividade mesmo estando no inverno. E também a roupa, né, por exemplo, o turista que vai fazer flutuação, a roupa de neoprene, ela ajuda a manter a temperatura do corpo, então a pessoa não sente tanto frio. E as águas, elas não são tão geladas, né, a maioria das nascentes, elas mantém ali a temperatura entre 22 a 25 graus. Então, por exemplo, fora às vezes está 15 graus, mas a água está mais quente do que fora, está mais agradável estar dentro da água do que fora. Então, consegue aproveitar mesmo estando no inverno. Então, a melhor época vai de acordo com o que o turista está disposto a vivenciar. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, né, sobre as grutas aqui da região, como a Gruta do Lago Azul, que é o nosso cartão postal. A gente tem as grutas secas, como a Gruta Catedral e São Miguel. São grutas lindíssimas, que você consegue observar as estalactites, as estalagmites. A Gruta do Lago Azul é uma gruta só contemplativa, você não entra dentro do lago, mas você consegue ver todo o visual, né, esse azul incrível que é surreal. Aí também tem as experiências de flutuações, a Nascente Azul, que é aquele atrativo que eu falei com vocês, que é um atrativo total, que tem total acessibilidade. Então, é uma nascente incrível, é linda, é surreal. Você vê, né, essa nascente deles lá e depois descer flutuando. É uma flutuação que é um trechinho curtinho, então às vezes está com criança, às vezes compensa, às vezes um trecho mais curtinho. E também pelo receptivo, né? O receptivo deles, o balneário deles é bem completo, então consegue aproveitar a experiência completa. A Barra do Sucuri, que também faz no Rio Sucuri, mas diferente do passeio Rio Sucuri, a Barra do Sucuri você tem a experiência de você subir o passeio de barco e descer flutuando. E você também tem a experiência de ver o encontro do Rio Formoso com o Rio Sucuri. Então, a diferença do Rio Sucuri para o passeio Barra do Sucuri é essa. A Gruta do Mimoso, que é uma gruta lindíssima, você vê formações rochosas, e diferente das outras grutas, da Gruta do Lago Azul, a Gruta do Mimoso você consegue fazer flutuação e mergulho no lago dessa gruta. Então, você tem essa experiência para vivenciar na Gruta do Mimoso. O Rio Sucuri, né, que é o rio mais cristalino do Brasil, é o terceiro mais cristalino do mundo. Então, você vê uma grande variedade de peixes, vegetação, a água, né, surreal, de cristalina, de linda. Então, diferente também da Barra do Sucuri, o Rio Sucuri você vê as nascentes. No Barra do Sucuri você não vê as nascentes. No Rio Sucuri você vê as nascentes, você vê a água brotando, de onde a água vem para poder formar o Rio Sucuri. O Rio da Prata, que é uma flutuação incrível, que você vê uma grande variedade de peixes, você tem essa experiência, né, que é
esse vulcão, né, tipo um vulcão, mas é uma ressurgência de água, né, que faz com que a areia, né, do fundo, ela borbulhe e tem essa experiência, né, surreal de fazer uma apneia nesse lugar ali no Rio da Prata. Outras flutuações, como a flutuação no Rio Formoso, que é no Passeio Praia da Figueira, a Lagoa Misteriosa, o Aquário Natural, que é surreal, uma grande concentração de peixes e vegetação, passeios de trilha com cachoeiras, como o Parque das Cachoeiras, que qualquer idade consegue fazer, Estância Mimosa, Fazenda Seita Corê, Boca da Onça. Então, são passeios bem diferentes um do outro, vocês conseguem ver que vai variando a idade, então você consegue já ver para qual público, né, qual perfil de turista que vai cada atrativo. Há algumas outras cachoeiras, como o Rio do Peixe, a Cachoeira Serra da Bodoquena. Passeios, né, de aventura, um dos passeios de aventura é o rapel na Boca da Onça, que é um rapel lindíssimo de tirar o fôlego, é a maior plataforma suspensa, né, do Brasil, você consegue fazer um rapel descendo bem ao lado da Cachoeira Boca da Onça, então é surreal, uma aventura, uma adrenalina incrível. Rapel elétrico, né, do Abismo Ayumas, é um rapel que é descido, você não precisa descer o rapel, ele é elétrico, vai descendo, lá embaixo, quando você chega, né, no lago dessa caverna, você tem a opção de fazer flutuação, mergulho, tem já incluso o passeio de bote, onde você vai observando todas as formações, como as estalactites, estalagmites, entre outras formações, então é surreal o Abismo Ayumas, realmente de sair abismado desse atrativo. Outros passeios de aventura, né, como o passeio de bike, o passeio no Cânions do Salobra, que é o Kayak Duck, que é uma aventura incrível, né, você vem descendo de caiaque, alguns trechos você desce, vem puxando o duck, andando sobre o rio, então é surreal, para esse público, né, que curte aventuras radicais, vale super a pena. Entre outros passeios de aventura, como boia cross, tirolesa, passeio de bote. O passeio de bote ele é bem diferente, né? Ele é um bote mais tranquilo, ele é diferente do raft, as corredeiras são bem menores, você passa por o maior trecho vindo pelo rio, então águas bem calmas e tranquilas, mas é uma aventura, não deixa de ser uma aventura ali para uma família, com criança, que consegue aproveitar esse atrativo. É com emoção e sem emoção, Com né? emoção e sem emoção. Ou emoção suave e emoção forte. Sim. A tirolesa na Nascente Azul, duck, passeio de quadriciclo. Então, vocês vê que tem várias opções de passeios de aventuras, né? De atividades. Os balneários, aqui em Bonito a gente possui os balneários que são no Rio, como o Balneário do Sol e o Porto da Ilha, e o balneário que é formado por uma lagoa, né? Uma lagoa feita de águas calmas, tranquilas. Então, balneário de lagoa é perfeito para as crianças, né? Que possui áreas bem rasinhas, é bem tranquilo, o rio não está ali correndo, então consegue aproveitar bem mais. E Criançada que gosta de ficar na água o dia inteiro, ama, os pais nossa, amam os sim, balneários, né? sim. E também, por exemplo, os balneários de rios têm opções de lugares mais rasos, bem tranquilos, com pedrinhas, ou decks cercados, que a criança consegue estar ali dentro, aproveitando. Outros balneários, que é o Estrela do Formoso, a Nascente Azul, que é um complexo com várias atividades, como o Aqualoco, o Aquafloats, que é aqueles brinquedos flutuantes, Refúgio da Barra, que é um dos trechos mais cristalinos do Rio Formoso, passeio de contemplação, como o Buraco das Araras, que você consegue ver essa dolina incrível, onde tem uma grande concentração de araras, né? Elas fazem os ninhos ali, então elas sempre estão por ali, você consegue ver revoadas, e a formação da dolina, ela já é incrível por si só, entre outros passeios de contemplação, como o birdwatching, o bioparque, um passeio de barco. O bioparque é um projeto, né, que animais resgatados vão para esse lugar, às vezes animais vítimas de atropelamento ou tráfico, então eles recebem esses animais, eles ficam ali bem cuidados, e você tem a sua oportunidade de visitar esses animais, né, ver, né, eles sendo cuidados, sendo tratados pelo bioparque. E são animais da região, né, da fauna e flora
animais locais, né, da região local. Mergulhos, né, tanto o mergulho batismo como o mergulho avançado, que eu falei para vocês, tem o Abismaiumas, a Gruta do Mimoso, a Lagoa Misteriosa e o Rio da Prata, passeios a cavalo, né, cavalgada, como cavalgada no Parque Ecológico, no Recanto do Peão e no Rio da Prata, passeios no centro da cidade, né, para visitar o projeto Jiboia, que é um projeto que é uma desmistificação das serpentes, né, sobre a jiboia. Então eles falam um pouquinho sobre como né, como que são as cobras, como que são as serpentes. Você acaba se desmistificando e depois no final tem a oportunidade de tirar uma foto com a jiboia e conhecer ali os terrários, né, ver as serpentes de perto. Aldo Cerâmica, né, que é uma cerâmica aqui da região local, eles produzem essas peças para vários lugares aqui da cidade, restaurantes, você consegue ver a produção de perto, né, desse lugar, e também pode comprar algumas peças que são lindíssimas. Então, além dos passeios bonitos, tem uma ótima rede hoteleira, né, são mais de 7.000 leitos, então tem hospedagens para todo mundo, né, para todo o público, como o Águas de Bonito, que é uma hospedagem super gostosa, para família, tranquila. O Hotel Etihad, que é um hotel bem grande, possui estrutura para receber grandes eventos, tem salas de treinamentos, então, às vezes, está recebendo esse público, vale super a pena o Hotel Etihad. O Hotel Marruá também possui salas de eventos, de treinamento. Pousada Olho d'Água, uma pousada mais verde, então você está bem afastado do centro da cidade, então é mais arborizada, você vê mais animais ali pela pousada, é bem gostosa essa pousada. Águas de Bonito, Zagaia Eco Resort também, que é um resort aqui da região, que também possui várias estrutura para receber grandes eventos. O Hotel Arte da Natureza, um hotel super lindo, tem essas piscinas que são piscinas privativas, então, às vezes, lua de mel, tem as piscinas privativas que são ótimas, né? Pode colocar ali um quarto decorado, um quarto romântico, o Hotel Ibis Styles de Bonito. Então, tem hospedagem para todo o público, né? A gente consegue atender desde eventos, casais, família com criança, mais 60, então consegue atender todo mundo. Então, tem hospedagem para todo mundo. Assim como os passeios, tem passeios para todos os públicos, as hospedagens também. E restaurantes da região, né, como Costelão Rubinéia, o Cupim de colher, pastel de carne de jacaré, linguiça com carne de jacaré, entre outros lugares, né, gastronômicos aqui da região, como o Palácio do Sorvete, a de Bonito Cachaças, né, com frutos da região aqui, Casa do João, La Bonita. Então, você vê uma grande, né, concentração de gastronomia, né, de restaurantes aqui da região. E aqui eu só falar um pouquinho para vocês verem, né, onde que fica localizado o Pantanal, que fica bem próximo. Então, você consegue se hospedar no Pantanal e vir para Bonito, ou se hospedar em Bonito e fazer um day use no Pantanal, você consegue ter essa flexibilidade. Alguma pergunta? Pessoal, teve algumas pessoas que precisaram sair por conta de outros compromissos também, mas o pessoal que tiver dúvida pode ir perguntando, e quem de repente não conseguir, quiser também mandar por WhatsApp, pode chamar a Gi, pode me chamar também, não tem problema, pode chamar o Maio também, toda a equipe da Bonito Way para poder atender, tirar as dúvidas. Os links eu vou mandar para vocês também, que tem bastante coisa boa, bastante informação. Esse mapinha o mapa que você passou anterior, o de Tem Bonito, também você lá está naquele nos link, né? materiais. Tá. Legal, porque aí o pessoal eu vou salvar na intranet, vou deixar tudo bonitinho, com acesso para todo mundo, porque tem bastante informação, que é bom estar sempre recapitulando, relembrando. Então, essa questão das taxas é muito importante, porque às vezes o pessoal não imagina, né, o trabalho que tem, a logística que vocês têm, né, por trás. Então, hoje foi legal a Gi falar dessa questão da logística que envolve, né, toda a parte do atendimento, e a importância
de colocar todas as informações corretas do passageiro na reserva, né, os voos corretamente. Eu sei que muitas vezes é o agente de viagem que faz, então a gente sempre prima por essa questão de olhar, né, e ver se realmente está certinho, se a reserva foi feita realmente certa, e as informações de CPF, nome completo, tudo bonitinho, para que o pessoal da Bonitway possa entrar em contato com o cliente e passar, né, todas essas informações da taxa, porque isso é imprescindível. E aquilo que a Gi falou, se às vezes o cliente ele quer fazer um passeio por dia, ok, mas aí tem que deixar bem claro para ele das questões, né, das taxas, para ele estar ciente. E não é uma taxa tão cara, né, não é igual a da de Fernando de Noronha, né, e a quantidade de dias, às vezes, que a pessoa fica, né, em Bonito, acaba não sendo tão agressivo, né, pagar essas taxas, mas a pessoa tem que estar ciente, e o trabalho que vocês fazem de explicar é importantíssimo, é muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, Luciana. Eu agradeço a sua presença, a equipe, todo o nosso time, sempre vai surgir dúvidas, porque as dúvidas vão surgindo realmente diariamente, né, conforme o produto é vendido, né, conforme é solicitado. A Gabi de Casamentos, ela está aqui, como a gente comentou sobre essas questões aqui, vocês hoje atendem, né, fazem algumas coisas específicas, especiais para casamento, então provavelmente vocês vão começar a se falar também, eu vou deixar os contatos para ela, e a gente trazer Maravilha. essas novidades aí para o pessoal de casamentos também, porque aí o destino tem tudo, né, o que um wedding pode oferecer de diferente aí para o casal, e tem muitos casais aventureiros, Sim, e o destino casa realmente com isso. Acho que vale muito a pena. Muito obrigada, viu? Queria imagina. agradecer também a participação de todos, a nossa equipe aí muito bacana. E o que o pessoal for tendo de dúvida, com certeza vão nos chamar, vão nos contactar, sem sombra de dúvida, viu?